ilusão da propriedade que você acha. Então, a ilusão da propriedade. Possuir alguma coisa. O que isso quer dizer realmente? O que significa tornar alguma coisa minha, entre aspas? Se alguém parar no centro de uma grande cidade, apontar para um arranha-céu e disser: aquele prédio é meu, sou o dono dele. Ou essa pessoa é muito rica, ou está se iludindo, ou é uma mentirosa. Em qualquer um desses casos, ela está contando uma história em que a forma de pensamento eu e a forma de pensamento prédio se fundem numa coisa só. É assim que o conceito mental de propriedade funciona. Se todo mundo confirmar sua história, é porque deve existir uma papelada assinada que ateste o motivo pelo qual todos concordam com isso. A pessoa é rica. Caso ninguém aceite sua afirmação, ela será mandada para um psiquiatra, pois ou está tendo alucinações ou é uma mentirosa compulsiva, né? Muitas pessoas contam muitas histórias que nem são reais mesmo. Aqui nesse caso, né, a pessoa às vezes está até falando a verdade, mas os outros não aceitam a verdade dela, né? E aí ela pode até ser considerada maluca e levada para o psiquiatra. Tá bom, é isso que acontece. É importante reconhecer que a história e as formas de pensamento que a constituem, independentemente de todos concordarem com elas ou não, não tem nada a ver com quem a pessoa é. Ainda que a afirmação seja feita, trata-se, no fim das contas, de uma ficção. Muitos indivíduos não compreendem isso até estarem no leito de morte e constatarem que nada que é exterior, nenhuma coisa jamais correspondeu a quem eles são. Eu até outro dia coloquei uma frase assim, né, que as pessoas, ao pensar em desapego, elas pensam em perder algo, né? Mas, na verdade, como que elas podem perder se elas nunca tiveram, né? Não, então não vai perder, né? Com a proximidade da morte, todo o conceito de propriedade acaba se revelando sem o menor sentido. Nos seus últimos momentos de vida, as pessoas também entendem que, embora tenham estado em busca de uma percepção mais completa do eu ao longo de toda a sua existência, o que elas estavam de fato procurando, o seu ser, na verdade, sempre havia estado ali, mas fora obscurecido de modo significativo por sua identificação com as coisas, o que, em última análise, significa identificação com a mente. Então, as pessoas, aos poucos, elas vão, né, ampliando o seu entendimento, a sua visão, a sua observação, né? Alguns não, vai depender muito da experiência daquele, né, da disposição, da determinação, né, da vontade de estar voltado para dentro de si, de estar atento, né? Então, esses, né, de toda forma, a pessoa, quando vai se aproximando da morte, né, assim, quando ela percebe, né, quando é por um motivo de doença, porque quando é acidente, raramente a pessoa tem a sensação que vai morrer, né, mas quando ela passa ou por envelhecimento, ou por doença, ela vai começando a fazer, né, uma análise da vida, do que não é, do que ela viveu, do que ela aprendeu, né, e aí ela chega à constatação de que ela não vai levar nada, né? Tem aquela música dos Titãs, né? Quer dizer, é isso aí. As pessoas vão questionar, né, a si mesmas, né? A questão da propriedade, a questão do fazer, a questão do ter, né? Bom, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso disse Jesus. O que significa humildes de espírito? Nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação, nenhuma relação com coisas e com conceitos mentais que possuam uma percepção do eu. E o que é o reino dos céus? A simples, porém profunda alegria do ser que está presente quando abandonamos as identificações e nos tornamos humildes de espírito. Esse humildes também não tem só a ver com a desidentificação aqui que ele está colocando,
tem a ver também com o abandono do orgulho, né? Do se achar sempre certo, né? De ter soberba, de se sentir maior, melhor, né? Mais digno, mais merecedor, né? Isso tudo tem o orgulho por trás, né? Que é ego puro, né? E a pessoa que abandona esses sentimentos, essas ideias, esses cacoetes egóicos, ela volta, né, ao seu estado original de humildade. Ok? Tá. É por isso que renunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Desistir dos bens, porém, não nos libera automaticamente do ego. Ele tentará assegurar a própria sobrevivência, encontrando alguma coisa com a qual se identificar. Por exemplo, uma imagem mental da própria pessoa como alguém que superou todos os interesses pelos bens materiais e é, portanto, superior ou mais espiritualizada do que as outras. Há indivíduos que abrem mão de todas as posses, no entanto, têm um ego maior do que alguns milionários. Ele quer aparecer, né? São aquele exemplo que Jesus dá, né, dos fariseus, eles orarem de pé para aparecerem para o resto das outras pessoas, né? Se deixarmos de lado um tipo de identificação, o ego logo encontrará outro. No fim das contas, não importa ao que ele se apega, desde que isso tenha uma identidade. Ser contra o consumismo ou não concordar com a propriedade privada seriam outras formas de pensamento, outras mentalidades capazes de substituir a identificação com os bens. Por meio delas, podemos nos considerar certos e classificar os outros como errados. Como veremos adiante, estabelecer uma divisão desse tipo é um dos principais padrões mentais egóicos, uma das maiores demonstrações de inconsciência. Em outras palavras, o conteúdo do ego pode mudar, todavia, a estrutura mental que o mantém vivo não se altera. Vou dar um exemplo aqui também em relação a isso, por exemplo, as pessoas que não comem carne. Tem os vegetarianos, né? Tem os que não comem nada, vezes nada, os veganos, né? E às vezes a gente nota um certo ego aí quando as pessoas julgam os que comem carne como sendo inferiores, né? Porque eles acham que a pessoa que não come carne, que é vegano, é de alguma forma mais evoluída espiritualmente. A evolução não está ligado ao que a pessoa come, certo? A pessoa ela vai evoluindo, ela automaticamente ela vai deixando de comer carne por compaixão, não por como se virasse um culto ou uma religião, né? Um dogma. Não. Ela simplesmente vai parando de comer carne porque o organismo dela físico já não sente tanta necessidade e ela também tem compaixão. Ela vai se vendo no outro, no animal também, na criatura, e aí passa a não comer carne. Não que isso ela vai se sentir superior ao outro, mais espiritualizada que o outro, nem nada. Ela vai respeitar as pessoas. Só um minutinho. Desculpa. Deixa eu tirar o som aqui, esqueci. Pronto. Então, vira fanatismo, né? Pode ser nesse sentido, alimentação, pode ser no sentido da religião. A minha religião é melhor do que a sua, né? Esse tipo assim de coisa, né? Eu moro numa casa melhor que a sua, o meu curso X é melhor do que o seu, tudo meu, seu, né? Tudo elevando, acariciando o ego. Em outras palavras, o conteúdo do ego pode mudar, todavia a estrutura mental que o mantém vivo não se altera. Um dos pressupostos
inconscientes é de que, ao nos identificarmos com algo por meio da ficção da propriedade, a aparente solidez e permanência desse objeto material endossará nossa percepção do eu com mais firmeza e constância. Isso se aplica, sobretudo, aos imóveis e ainda mais às terras, pois acreditamos que esses são os únicos bens que temos condições de possuir, que não podem ser destruídos. O absurdo de termos alguma coisa torna-se ainda mais evidente no caso da terra. Na época da colonização da América do Norte, por exemplo, os nativos consideravam a propriedade da terra um conceito incompreensível. E assim eles a perderam quando os europeus os fizeram assinar folhas de papel, que eram igualmente incompreensíveis para a sua cultura. Os indígenas sentiam que pertenciam à terra, mas ela não lhes pertencia. O ego tende a equiparar ter com ser. Eu tenho, portanto, eu sou. E quanto mais eu tenho, mais eu sou. Ele vive por meio da comparação. A maneira como os outros nos veem nos transforma em como nos vemos. Se todas as pessoas vivessem em mansões ou fossem ricas, suas casas luxuosas e sua riqueza não serviriam mais para destacar sua percepção do eu. Alguém poderia então se mudar para uma cabana simples, renunciar à fortuna e recuperar uma identidade sendo ele mesmo e sendo considerado mais espiritualizado do que os outros. O modo como um indivíduo é visto pelos demais torna-se o espelho que lhe diz como e quem ele é. Na maioria das vezes, a percepção do ego sobre o valor pessoal está ligado ao valor que a pessoa tem aos olhos dos outros. Ela precisa que eles lhe deem uma percepção do eu. Caso viva numa cultura que, em grande medida, equipara seu valor e ao que ela possui, é bom que seja capaz de detectar essa ilusão coletiva para não ser condenada a correr atrás de coisas pelo resto da vida, na vã esperança de encontrar seu valor e satisfazer sua percepção do eu. A maioria das pessoas está esperando o reconhecimento do outro, né? Está esperando que o outro diga que ele tem valor, que ele é especial. Ele ainda não reconheceu a bem-aventurança que é simplesmente ser. Mas tudo bem, isso faz parte do processo humano, né? Esse ego, ele é criado para depois ser observado e dissolvido. Vai chegar um momento em que a pessoa vai estar conectada com ela, com quem ela realmente é, e o ego vai perder totalmente a força. Você quer saber como se livrar do apego às coisas? Nem tente fazer isso. É impossível. Nesse meio tempo, simplesmente tenha consciência de que está ligado a elas. Às vezes, você pode não saber que está vinculado a alguma coisa, quer dizer, identificado com ela, até perdê-la ou sentir a ameaça da perda. Depois disso, se você ficar aborrecido ou ansioso, é porque o apego existe. Caso esteja consciente de que está identificado com algo, a identificação não é mais total. Eu sou a consciência que está consciente de que existe vínculo. Esse é o começo da transformação da consciência. Então, é isso. A partir do momento que você vai se tornando consciente de quem você é, de que você é consciência, né? De que você é consciente de ser consciente, você vai se desvinculando, se desapegando de quem você não é, né? Dessa miragem, desse personagem e desses objetos que a pessoa acaba se identificando com eles. Não só objetos, pessoas, relacionamentos, né, sentimentos, emoções, histórias, né? A pessoa acaba por enxergar o que é realmente a realidade. Ver que tudo isso aí, essa história toda, todos esses objetos, são apenas história. Passa, né? Não tem o ditado que daqui nada se leva, né? Vão-se os anéis, ficam só os dedos, né? Então, quer dizer,
A pessoa, a sabedoria popular enxerga isso e a pessoa um dia acaba percebendo. E à medida que ela toma consciência de si, o ego vai sendo dissolvido, porque a ilusão não consegue conviver com a verdade. Ela consegue enquanto ela é inconsciente. A partir do momento em que ela se torna consciente, a pessoa toma consciência da ilusão, aquilo ali perde totalmente a importância, o interesse e a força. Ela para de dar vida à ilusão. Continuando. Alguém quer fazer algum comentário? Gente, vocês podem me interromper, ok? Quando surgir alguma dúvida, vocês podem me interromper. Bom, querer, a necessidade de mais. O ego se identifica com possuir. Oi, pode falar, mãe. Pode falar? Pode. Oi. Pode falar. Estou te ouvindo. Oi, Mária. Oi, estou te ouvindo. Estou te ouvindo, Mônica. Você não está me ouvindo, não? Escreve, então, Mônica. Mária? Oi, estou te ouvindo. Eu vou escrever aqui. Pode falar, Mônica, eu estou te ouvindo. Você não está me ouvindo, não, Mônica? Não, Mária, eu não estou ouvindo. Então tá O celular realmente está muito... Você queria... Quando você não... Qualquer coisa, você escreve, Mônica. Não tem como você escrever? Eu acho que... Bom, vamos continuar. Querer a necessidade de mais. O ego se identifica com possuir, mas sua satisfação com isso é, de certa forma, superficial e passageira. Oculta internamente, ela permanece como um sentimento profundo de insatisfação, de estar incompleto, de não é o bastante, entre aspas. Novamente abrindo aspas, não tenho o suficiente, fecha aspas, com que o ego de fato quer dizer não sou o bastante ainda, né? O ego é assim, a natureza do ego é estar sempre insatisfeito,
buscando sempre uma complementação, a satisfação dos desejos, a satisfação dos sentidos, certo? E também a proteção da dor e do sofrimento. Ou ele está em busca ou está fugindo. Ou ele busca a satisfação, a realização dos desejos, ou ele foge do sofrimento. São as duas características do ego primárias. E dessas aí surgem as outras facetas. Certo? Como vimos, ter o conceito de propriedade é uma ficção criada pelo ego para adquirir solidez e permanência e se destacar, tornar-se especial. Mesmo que não sejamos capazes de nos encontrar por meio disso, existe outro impulso mais forte, subjacente a esse, que pertence à estrutura do ego. A necessidade de mais, o que podemos também chamar de desejo. O ego não dura muito sem isso. Portanto, querer o mantém vivo muito mais do que ter. Para ele, o apelo de querer é mais forte do que o de ter. E assim, a satisfação superficial de ter é sempre substituída pelo querer mais. Essa é a necessidade psicológica de mais, isto é, de mais coisas com as quais se identificar. É como um vício, não é verdadeiro. A pessoa deseja alguma coisa, quando ela consegue, né, satisfazer esse desejo, consegue alcançar isso, daqui a pouco aquilo ali perde a graça e ele quer outra coisa. Ou então quer mais dessa mesma coisa. Porque como aquilo ali deu um certo prazer, então ele quer ter sempre mais, quer ter sempre mais. Aí vem a ganância, né? Vem a ambição, né? Vem a cobiça, né? Várias, é o vício mesmo, né? Em alguns casos, essa necessidade psicológica ou a sensação de que ainda não há o bastante, que é tão característica do ego, é transferida para o nível material e então converte-se na avidez insaciável. Em geral, as pessoas que sofrem de bulimia obrigam-se a vomitar para continuar comendo. É sua mente que está faminta e não seu corpo. Os que sofrem desse distúrbio alimentar poderiam se curar se, em vez de se identificar com a mente, conseguissem entrar em contato com o próprio corpo e assim sentissem suas verdadeiras carências físicas em lugar das pseudo-necessidades da mente egóica. Alguns egos sabem o que querem e perseguem seu objetivo com uma determinação inflexível e implacável. Gengis Khan, Stalin, Hitler, para dar apenas alguns exemplos inquestionáveis. A energia por trás da sua vontade, porém, cria uma energia oposta de igual intensidade, que, por fim, leva à queda desses indivíduos. Nesse interim, eles se tornam infelizes e fazem o mesmo com muitas pessoas, ou como mostram episódios clássicos, criam um inferno sobre a Terra. A maioria dos egos tem vontades conflitantes. Eles querem coisas diferentes em momentos distintos, ou talvez nem saibam o que desejam. Só sabem o que não querem, o momento presente. Desconforto, desassossego, tédio, ansiedade, insatisfação, tudo isso é resultado da vontade insatisfeita. Como querer é algo estrutural, nenhum acúmulo de conteúdo consegue oferecer uma satisfação duradoura enquanto essa estrutura mental está em ação. O desejo intenso, que não tem um objeto específico, costuma ser encontrado no ego ainda em desenvolvimento dos adolescentes. Eles não sabem o que querem, né? Porque eles ainda não têm uma meta clara, né? É por isso que alguns desses jovens vivem num estado permanente de negativismo e de insatisfação, e também de rebeldia, né? Porque eles, de alguma forma, já se julgam prontos, maduros, né? Já sabem de tudo, né? Então, aí eles querem se reafirmar, se autoafirmar através da imposição do seu personagem, das suas ideias, da sua revolta.
E tem muito adulto que continua ainda na adolescência, né? Nesse período. Continuam a ser rebeldes, continuam a ser orgulhosos, inflexíveis, né? Continuar sendo contra tudo e contra todos, né? A maturidade não tem a ver com a idade. Existem muitos jovens maduros e muitos já até anciões que são imaturos ainda. Isso vai de acordo com o caráter, né? Vai de acordo com a história da pessoa, no sentido da experiência, né? Da capacidade dela de transmutação, né? Da dissolução do ego. Todos os seres humanos do planeta poderiam ser facilmente atendidos em suas carências materiais em relação ao alimento, água, abrigo, roupas e confortos básicos, não fosse pelo desequilíbrio de recursos criado pela necessidade insana e voraz de querer sempre mais, a ganância do ego. A riqueza está nas mãos de 10% da população do planeta. Isso encontra expressão coletiva nas estruturas econômicas, como as grandes corporações, que são entidades egóicas que competem entre si por mais. Seu único e cego objetivo é o lucro. Elas perseguem essa meta do modo mais implacável possível. Elas não se importam com o próximo. Elas querem apenas ter, né, cada vez mais. Eu conheci uma pessoa que era dono de uma instituição bancária, não muito conhecida. E o objetivo deles, né, era em fazer empréstimos para que a pessoa ficasse endividada, não conseguisse pagar, e eles retomavam aquilo que elas, né, os bens que elas possuem, né, os bens imóveis, né, ou até bens móveis também, né? E a pessoa podia ficar até em estado de penúria, que eles não estavam dando a mínima importância. Mas chegou um momento em que essa pessoa realmente perdeu tudo. É claro que ele não ficou pobre, porque essas pessoas sempre têm um jeitinho de guardar o dinheiro, né? Tem sempre um jeitinho de se virar. Mas olha para você ver a mentalidade dessas pessoas, como o ego delas é. Elas perseguem essa meta do modo mais implacável possível. A natureza, os animais, as pessoas, até mesmo os funcionários, não são mais do que algarismos no seu balanço comercial, objetos inanimados a serem usados e depois descartados. Dessa forma. As formas de pensamento mim, meu, mais do que, eu quero, eu preciso, eu devo ter e não o bastante pertencem não ao conteúdo, mas à estrutura do ego. O conteúdo pode ser trocado. Enquanto não reconhecemos essas formas de pensamento em nós mesmos, isto é, enquanto elas permanecem inconscientes, acreditamos no que elas dizem. É isso que, né, que nós dissemos antes, né? O ego, até que ele se torne visível para nós, ele é inconsciente e a mente obedece, né? Acreditando que aquilo ali é o real, porque ele acredita que aquilo ali é que vai dar alguma satisfação, vai trazer reconhecimento, né? Vai fazer com que você se sinta mais importante, se sinta mais, de alguma forma, completo, feliz, tudo ilusão. Assim ficamos condenados a agir de acordo com esses pensamentos inconscientes, a buscar e não encontrar, pois, quando eles entram em ação, nenhum bem, nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhuma condição jamais nos satisfaz. Não há conteúdo capaz de atender nossa vontade enquanto a estrutura egóica permanece atuante. Não importa o que tenhamos, nem o que venhamos a conquistar, não seremos felizes. Sempre estaremos procurando alguma coisa além que nos promete
prometa mais plenitude, que nos diga que vai completar a percepção do eu insatisfeito e saciar aquele sentimento de carência que trazemos dentro de nós. O ego é insaciável. Bom, a identificação com o corpo. Independentemente dos objetos, outra forma básica de identificação é com o próprio corpo. Em primeiro lugar, ele é masculino ou feminino. Assim, o sentido de ser homem ou mulher adquire um papel significativo na percepção do eu da maioria das pessoas. O gênero torna-se uma identidade. A identificação com ele é estimulada na mais tenra idade e nos força a assumir um papel, a adotar padrões condicionados de comportamento que afetam todos os aspectos da nossa vida, e não apenas a sexualidade. Muitas pessoas ficam aprisionadas nesse papel, e isso ocorre com mais intensidade nas sociedades tradicionalistas do que no Ocidente, onde a identificação com o gênero está começando a diminuir um pouco. Em algumas culturas tradicionalistas, o pior destino que uma mulher pode ter é ser solteira ou estéril. No caso do homem, é não ter potência sexual e não ser capaz de gerar filhos. A plenitude da vida é entendida como a completa vivência da identidade sexual da pessoa. No Ocidente, é a aparência do corpo, que em grande parte contribui para a percepção de quem pensamos que somos, sua robustez ou debilidade, sua beleza ou feiura em relação aos outros. Para um número significativo de pessoas, o sentimento de valor pessoal está intimamente ligado à sua força física, à sua boa aparência, a seu preparo físico. Muitos se sentem inferiorizados em seu valor pessoal por considerarem seu corpo feio ou imperfeito. Se a pessoa estiver fora do padrão, né, os outros a consideram inferior, né, de alguma forma feia e tudo mais. E a própria pessoa se sente assim também, né? Quer dizer, ela adota a identidade externa, né, da aparência, e os outros também. Em alguns casos, a imagem mental ou o conceito meu corpo apresenta uma completa distorção da realidade. Uma mulher jovem que seja muito magra pode se considerar gorda e assim deixar de comer. Ela já não consegue ver o próprio corpo. Tudo o que vê é o conceito mental do seu corpo que ele diz, eu sou gorda, ou vou engordar. Na raiz desse problema está a identificação com a mente. Como as pessoas estão se tornando cada vez mais identificadas com a mente, o que corresponde à identificação do distúrbio egóico, tem havido também um aumento impressionante no número de casos de anorexia nas últimas décadas. A anorexia também, ela surge também por causa de um problema de rejeição, né? A pessoa, às vezes, se sente rejeitada pela família, pela mãe ou pelo pai, né? E ela acha que isso tem a ver com o corpo dela, né? Ou então ela entra em depressão e para de comer mesmo, porque ela está insatisfeita com ela mesma. Então, não é só por causa da estética, tem outros fatores também embutidos aí na anorexia, certo? Eu já tive contato com esse problema, né? Então, aí não é só a questão do corpo, porque às vezes a pessoa ela se acha magra, ela não está se achando gorda, ela não gosta do corpo dela sendo magro também, ela não gosta dela. O corpo é só uma desculpa. Se o indivíduo com essa disfunção alimentar pudesse observar o próprio corpo sem interferência dos julgamentos da mente, ou até mesmo reconhecê-los pelo que são, em vez de acreditar neles, ou melhor ainda, se conseguisse sentir o corpo internamente, isso daria início só à cura. Em alguns casos, sim. Né? Em outros, a raiz do problema não é necessariamente o corpo. Né? Meditando sobre isso, né, a gente vai entender que a pessoa ela não gosta de si. Então, às vezes, de alguma forma, ela está se mutilando, ela está se autoflagelando.
Quem está identificado com sua boa aparência, sua força física ou suas habilidades, sofre quando esses atributos começam a diminuir ou desaparecer, o que é um processo inevitável. Sua própria identidade, que era baseada nesses elementos, fica então sujeita à ameaça de um colapso. Em qualquer caso, feias ou bonitas, as pessoas extraem uma parte significativa da sua identidade, seja ela negativa, seja positiva, do próprio corpo. Para ser mais exato, obtêm sua identidade da percepção do eu, que erroneamente vinculam à imagem ou ao conceito mental do seu corpo, que, em última análise, não é mais do que uma forma física que compartilha o destino de todas as formas, impermanência e, por fim, desintegração. Um dia o corpo acaba, né? A pessoa vai tomando consciência dessa impermanência, né? À medida que ela vai se vendo, se conscientizando, né? E conscientizando do ego também, percebendo a manifestação do ego, né? Ela vai também tomando consciência da impermanência, né? Equiparar o corpo físico percebido pelos sentidos, que é destinado a envelhecer, definhar e morrer, ao eu, sempre causa sofrimento cedo ou tarde. Deixar de fazer essa identificação não quer dizer que estejamos negligenciando ou desprezando o corpo. Se ele for forte, bonito ou vigoroso, podemos aproveitar e valorizar essas qualidades, enquanto elas durarem. Podemos também melhorar nossa condição física por meio de uma nutrição correta e de exercícios físicos. Se não vincularmos o corpo a quem somos, quando a beleza desaparecer, o vigor diminuir ou nos tornarmos incapacitados fisicamente, isso não afetará nosso sentido de valor nem de identidade. Na verdade, quando o corpo começa a se enfraquecer, a dimensão informe, à luz da consciência, consegue brilhar mais facilmente através da forma que se extingue aos poucos. Não são apenas as pessoas que têm um corpo bonito ou quase perfeito que apresentam maior probabilidade de associá-lo a quem elas são. Qualquer um pode simplesmente se identificar com um corpo problemático e tornar uma imperfeição física, uma doença ou uma incapacidade sua própria identidade. Sim, porque, na verdade, o que faz a pessoa se identificar com o corpo não é a forma, mas a sensação, os sentidos. São os sentidos físicos que geram as sensações, que acabam gerando sentimentos e emoções. E como o corpo é a fonte desses sentidos, né, a fonte dessas sensações, a pessoa se identifica com o corpo. Então, através da fome, através da audição, através do tato, ela, e da dor também, né, do prazer e da dor, ela se identifica com o corpo. Porque se não fosse assim, por exemplo, uma pessoa cega que nunca viu a si mesma, ela não tem como se comparar com o outro, se é feio ou se é bonito. E mesmo assim ela pode ser apegada ao corpo. Pode ser até apegada à cegueira, como ele fala ali, a pessoa que se identifica com a doença. Mas o que faz a pessoa se identificar com o corpo não é a forma em si, a forma é secundária, né? Vem depois. Porque, a princípio, a pessoa se identifica com as sensações. Porque o ego, ele começa a ser criado logo que a pessoa nasce. E a pessoa, quando nasce, ela não tem ainda consciência da forma. Ela tem consciência do tato, tem consciência do gosto, né, do paladar, né? Ela vê, enxerga, escuta, mas ainda não tem discernimento. Mas, ao mesmo tempo, ela já está criando o ego ali, através das sensações. Depois, aos poucos, ela começa a se identificar com a forma. Mas, a princípio, a primeira raiz do ego são as sensações, ok?
Então, aqui falando que a pessoa pode se identificar com a doença. Essa pessoa, então, está sujeita a pensar e falar de si mesmo como uma sofredora, que porta essa ou aquela doença ou incapacidade crônica. Ela recebe uma grande atenção de médicos e de outros indivíduos que estão sempre confirmando sua identidade conceitual como sofredora ou paciente. Assim, de modo inconsciente, essa pessoa se prende à enfermidade porque esta se tornou a parte mais importante de quem ela acredita ser. Trata-se de outra forma de pensamento com a qual o ego consegue se identificar. Depois que ele encontra uma identidade, resiste em se dissociar dela. Embora seja incrível, mas não raro, o ego que está em busca de uma identidade mais forte é capaz de criar doenças só para se fortalecer com elas. Eu não digo que o ego crie doenças. Às vezes tem, né, as doenças psicossomáticas, né, a raiz delas é ego, mas muitas não são ego, né? Muitas são devido a fatores genéticos, karmáticos, N fatores, né? Mas aqueles gerados por distúrbios psicossomáticos, de estresse, né? Esses realmente podem ser criados pelo ego, né? Não são, né? Se o fator é psicossomática, é gerado pelo estresse, o estresse é egóico, porque só quem se estressa é o ego. A consciência não se estressa, porque ela não tem apego, ela é pura aceitação. Ela não tem apego a conceitos, ela aceita as coisas como são, as pessoas como são, ela não gera ansiedade sobre o futuro e nem tem apego ao passado. Então, realmente, o estresse é egóico. Ok, vamos ler mais um pouquinho. Sentindo o corpo interior. Embora a identificação com o corpo seja uma das formas mais básicas do ego, o lado bom disso é que, na maioria das vezes, temos condições de superar essa questão. Não fazemos isso tentando nos convencer de que não somos nosso corpo, e sim desviando a atenção da nossa aparência física e dos pensamentos sobre ela. Beleza, feiura, força, fraqueza, gordura, magreza, para a sensação da energia vital interna. Não importa o aspecto do corpo no plano exterior, pois, além disso, ele é um campo energético intensamente vivo. Então, nós vamos nos desvinculando da aparência, né, da imagem, daquilo que nós presumimos que vai ser aceito pela sociedade ou por nós mesmos. E focamos na parte energética, né, espiritual, que não tem forma nenhuma. Se você não tem familiaridade com a consciência do corpo interior, feche os olhos por um momento e descubra se existe vida dentro das suas mãos. Não pergunte à sua mente, ela responderá, não sinto nada. Também é provável que diga, dê-me algo mais interessante sobre o que pensar. Então, em vez de dirigir a pergunta a ela, vá direto para suas mãos. Com isso, quero dizer o seguinte, torne-se consciente do sentimento sutil de vida que há nelas. Para percebê-lo, basta manter-se atento. Você poderá ter uma ligeira impressão de tremor no início e depois uma sensação da energia vital. Você vai sentir uma vibração sutil, né? Você sente a vibração, você sente que ali tem algo, né? Essa é a energia vital. Caso se concentre em suas mãos por alguns instantes, a sensação dessa energia se tornará mais intensa. Há pessoas que nem sequer precisam fechar os olhos. Elas são capazes de sentir suas mãos interiores ao mesmo tempo em que leem esse texto. Em seguida, passe para os pés. Fixe a atenção neles por cerca de 1 minuto e comece a sentir as mãos e os pés simultaneamente. Por fim, inclua outras partes do corpo. Pernas, braços, abdômen, tórax e assim por diante. Até estar... Desculpa.
até estar consciente do corpo interior como uma sensação global de energia vital. O que chamo de corpo interior já não é mais o corpo, e sim energia vital, a ponte entre a forma e o informe. Adquira o hábito de sentir o corpo interior sempre que for possível. Depois de um tempo, você não precisará mais fechar os olhos para isso. Por exemplo, veja se é capaz de senti-lo sempre que estiver escutando alguém. Chega a ser quase um paradoxo. Quando estamos em contato com o nosso corpo interior, não estamos mais identificados nem com o corpo nem com a mente. É o mesmo que dizer que não nos identificamos mais com a forma, que estamos nos afastando dessa situação e indo em direção ao sem forma, que podemos também chamar de ser. Isso é a nossa identidade essencial. A consciência do corpo não só nos ancora no momento presente, como é uma passagem para fora da prisão que é o ego. Além disso, fortalece o sistema imunológico e a capacidade que o corpo tem de curar a si mesmo. Então, isso é estar consciente da consciência, né? Que não tem forma, não tem aparência, né? Não tem nome. Esse exercício de perceber a energia, a vida, né? Vibrando, né, no nosso corpo. Na verdade, ela não está vibrando só no nosso corpo, ela está vibrando em nós, somos nós. Nós somos essa energia. Assim como tudo o que existe, vibra essa energia vital. Em todo o universo, vibra essa energia que é a própria existência, que é a própria vida. E à medida que nós vamos tomando consciência, nós vamos nos reequilibrando internamente, né? Vamos chamar de internamente, né? Porque fica mais fácil para o entendimento. Porque, na verdade, ela abrange tudo, porque abrange externamente também, não só internamente. O nosso campo áureo, ele vai além do nosso corpo físico, né? Ele é o todo, né? A princípio, nós sentimos como ele é visualizado como a aura, né, da pessoa, né, uma forma ovoide para os sensitivos que conseguem ver a aura, né? Mas isso não tem limitações, vai se expandindo, expandindo, expandindo. Ela tem mais força perto do corpo, mas ela não tem limitações. Ela é ilimitada, ela é igual a nossa consciência, ela é ilimitada. O nosso corpo tem limites, mas a nossa consciência não. Ok? Bom. Oi, Heloísa. A Mônica saiu, né? O celular dela estava muito ruim. Ela já tinha me avisado que ela está sem computador e está usando só o celular. Então, ela não estava conseguindo me ouvir. Já desde o princípio, ela estava com dificuldade. Então, realmente, é ruim, né? Acompanhar assim, não consegue perceber. Aí, depois eu mando para ela o vídeo, né? Para ela poder ver, para poder assistir, né? Hoje as outras pessoas também não vieram, né? Mas depois eu vou enviar o vídeo para todos, né? Ficou alguma dúvida, Heloísa, sobre o encontro de hoje, sobre essa leitura de hoje? Muito bom, né, esse livro? Vai esclarecendo muita coisa, né, Heloísa? Agora eu vou falar com você. Então vamos falar, Heloísa. Tá ouvindo? Tô ouvindo. E você, tá me ouvindo? Sim, senhora. Mas muito bom esse livro, que beleza, quanto fala, coisa boa. Não é? Esclarece. Esclarece. Ali quando você falou, eu acompanhei a mãe, não é? Na morte dela, a gente foi 3 anos. Ela não morreu de doença, ela morreu de velha. Certo. 93, né? Certo.
Mas me abriu muitos olhos. Agora, aí você hoje falou uma porção de coisa que eu só descobri quando Ah, eu acompanhei aquilo ali. sim, pois é. E agora, o de dar as coisas, isso é muito complicado. Ah, é difícil, né, Luiz? É difícil. Muito complicado. O dinheiro, ela chegava a ter 3 carteiras no guarda-roupa. É, Que, pois é, que para sabe, você ver, né? coisas assim muito interessantes, mas muito interessante mesmo. Elas, É, quando o pai morreu, eles fizeram a doação das terras para nós. E isso certo, é engraçado, sabe? Então certo, a gente adquiriu, ficou com aquilo antes. Os anos que ela viveu, nós pagamos para ela aluguel, sabe? certo. Então ela tinha uma quantia em dinheiro que era dela, mas ela dava de presente para conforme uma filha, conforme outra filha. Certo, Mas ela tinha aquele apego por aquilo, sabe? certo, certo. Então isso É, mas a gente tem que ver também que aquela pessoa, né, a sua mãe, e as pessoas também, mais, né, de antigamente, elas tinham apego porque também era muito difícil de conseguir, né? A mentalidade era outra, era mais complicada, né? isso aí, e agora que vai. É. Porque outra coisa, ela foi Hum, nos armários, nas coisas, nas cobertas de mesa, nos sei. cateiros, nas coisas, e botava o nome Ah, das certo. uma coisa assim. E como a gente sempre respeitava muitas coisas dela, a gente não ia mexer nas coisas dela. Certo. Vamos mexer naqueles armários, naquelas coisas, sabe? O armário da sala, sabe essas coisas assim? Sei, sei, sei. Depois que ela morreu. Aí tinha assim o nome. Ela já Por tinha separado. tinha separado. Tinha É, separado. tá Isso certo. é É o uma jeito outra. dela, né? A gente não pode julgar, né, Luísa? Porque Não, não, ela não. deve ter aprendido isso, às vezes, com a mãe, com a avó, né? De fazer esse tipo de E, coisa. outra coisa assim que aconteceu entre nós. Por exemplo, um faqueiro para uma e Certo, uma xicrinha para uma outra. certo. Mas tinha mais coisas, porque foi ela escreveu tudo as coisas da casa. Mas assim cada uma foi pegando que tinha seu nome Sei, sei, e depois ainda perguntando para as outras, você quer tal coisa? Se você quer, sei. Vocês mesmos entraram num acordo, né? nós mesmos entramos num acordo. Ah, que bom, então. Isso é Foi bom. uma parte boa, porque a gente vê, né, que ainda acontece Sei. as brigas, aquelas coisas. Isso, ué. A gente vai aprendendo, né, Mônica? A gente vai se É, observando, igual você falou. No livro, né, tá explicando bem essa questão do ego, como que ele é formado, né, e tudo, como que as pessoas, elas ainda são inconscientes disso, né? E que a agora, partir que vai vendo, né, vai observando, né, é que vai abandonando esse ego. Mas isso, todo mundo faz isso, entendeu, Mônica? é, Só é. que Mônica, Agora Heloísa, os, o vegano, quando você falou ali, eu tenho ah, umas 3 ou 4 sobrinhas que são veganas, mas certo. tomam cerveja que nem umas loucas. E eu, vegana e meditação e Sei. pregar, querem pregar, mas tomar cerveja, aí eu também já acho que não fecha muito. É. Porque É aquilo, eu acho assim, que a pessoa ela tem que ir de acordo com o que ela acredita, certo? Né? Cada um é um, a gente não pode julgar, mas a gente também não deve julgar o outro, né? Se eu sou vegana, tudo bem, sou eu que sou. O não, mas outro eu não precisa ser, né? sou vegana porque agora está na moda. Fazer Sim. meditação agora está na moda. Eu medito. É o que É. elas dizem. Ai, tia, tão bacana, você medita. Eu também medito. Mas aí vão pro barzinho e enchem a cara. Vamos É, meditar. Vamos meditar. estão Sabe? meditando. Eles estão meditando, estão meditando. Até isso, elas, até a mãe de uma das meninas mexe comigo, diz, ela aprendeu